conosco e também aqueles que não conhecemos dos dois planos da vida, que também possam receber esta luz, este amor. Que assim seja. Hoje, como eu disse, vamos estudar o livro dos Espíritos, vamos estudar o tema Emmanuel, recordando o passado. E para tal, vamos convidar o Carlos Alberto, que ele se apresente, que tenhamos um excelente estudo. Seja bem-vindo, Carlos Alberto. Boa noite para todos. Jesus nos abençoe. É com alegria de sempre que estamos retornando. Peço para ele baixar o som um pouquinho aqui. Que estamos retornando para realizar a tarefa das terças-feiras. Quinta-feira, melhor, né? São tantas tarefas. Que é o estudo do Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina espírita, que foi editada em abril de 1857. Todas as quintas-feiras nós nos reunimos para estudar esse livro de uma forma sequenciada. Nós iniciamos o nosso encontro dando boas-vindas para todos, aqueles que estão vindo à casa a primeira vez, que possam se sentirem acolhidos, porque realmente estão em casa. Abraçamos também a todos os nossos web amigos, os internautas que nos acompanham, promovendo essa audiência tão especial para o nosso trabalho. Esse grupo que se torna solidário e assíduo e que participa também através das plataformas do YouTube, do Facebook, patrocinado esta transmissão pela Rede Amigo Espírita. Quando nós estamos caminhando, se Deus quiser, a passos largos para conquistarmos 1 milhão de amigos. Então, se cadastrem na conta da Rede Amigo Espírita no YouTube, é gratuito. E convidem pessoas para formar essa rede do bem. Bom, gente, então, sem delongas, nós vamos iniciar o nosso estudo da noite. Lembrando que estamos no Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes, estudando a segunda parte no capítulo 6º, que é intitulado Vida Espiritual. Estamos no tópico Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Na última semana nós trabalhamos a leitura da questão 241, 242 e 243. E hoje nós vamos reler a questão 241, que foi trabalhada na última semana, e vou ler apenas até a questão 242. Então Kardec formula assim aos espíritos a primeira questão da noite. Lembrando, desculpem, que o nosso tema hoje é Emmanuel recordando o passado. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Resposta. Mais ou menos como aquele que vê claramente faz uma ideia mais exata das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Julgam, pois, de modo diverso do vosso. Mas ainda uma vez, isso depende da elevação deles. 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento é ilimitado para eles? Resposta. O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Exatamente como te lembras de uma coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente, como já não temos o véu material que obscurece a tua inteligência,
lembramo-nos de coisas que para ti estão apagadas. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Então, essa questão para nós é objeto, é o pontapé inicial das nossas conversas de hoje. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Então eles vêm nos dizer que o passado quando com ele nos ocupamos é presente. Exatamente como te lembras de uma coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Então, a nossa mente vive baseada num fenômeno chamado de memória. Essa memória, ela foi construída desde quando o espírito foi criado simples e ignorante por Deus, percorrendo todos os reinos que antecedem a nossa atual condição de seres humanos. Então, quando nós falamos do instinto animal, o assunto nos remete a uma base importante para as nossas reflexões quanto à nossa mente atual. Que a mente é um campo da consciência desperta, no dizer de Emmanuel. E é nesse campo que nós trabalhamos, que somos autorizados a criar, recriar, analisar, projetar a nossa inteligência e nos alimentarmos do substrato desta produção. Então, se o corpo temos o instinto de conservação, de manutenção, e por isso precisamos de cuidar do nosso corpo, e a manutenção envolve alimentação, cuidados. Isto é operacionalizado pela nossa memória. Como nós temos necessidade e como trabalhar para suprir essas necessidades, já se esboça o mecanismo da nossa mente em planos do instinto. É o instinto que diz, você está com fome. A sua inteligência que vai trabalhar para suprir a fome. Vou ficar só por aqui. Então hoje, num circuito, num movimento de evolução, nós trabalhamos nessa linha de instintos. A memória funcionando. Certo? Mas hoje o homem trabalha na linha do desenvolvimento intelectual. E o desenvolvimento intelectual, ele traz consigo a necessidade natural do desenvolvimento moral. Então, o que vai à frente é o intelectual, depois o moral. Certo? Isso é numa cadência só para a gente entender. Mas em termos intelectuais, nós temos informações e com elas vamos lidando numa caminhada de muitas descobertas. E todas as nossas experiências, elas vão envolver sentimentos, emoções, racionalidade e ações. Quando agimos, estas ações vão trazendo experiências. E quanto mais investimos na repetição das ações, vamos fixando estas experiências na nossa intimidade. Fiz-me claro? Repetindo a experiência, essas experiências se transformarão em hábitos. E o hábito instaura o reflexo. E o reflexo, então, será o instinto do amanhã. Então, só para me concluir essa parte. Então, como, ou quando, ou quanto animais, nós trabalhamos para preservação e reprodução. Certo? Agora, como homens, nós não podemos abrir mão do que nós já aprendemos como animais. Só para dar essa ideia básica. Mas não basta apenas
nós nos movimentarmos nos planos instintivos. O homem é convidado agora para operar em bases de evolução consciente, abrindo a mente para pensar, que o animal não raciocina. O animal trabalha por curiosidade, deduções e ideias relâmpagos, no dizer de André Luiz. Mas o animal não tem um pensamento contínuo que vai trazer para ele repercussões de ordem moral. Ficou claro aí? Então o seu cachorro não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio dele, em tese, está muito voltado à criatividade, mas não tem repercussões de ordem moral, porque ele não tem consciência desperta. Certo? Então ali ele vai trabalhar dentro do que você oferece para ele. Se ele estiver na selva, ele vai lidar com as forças da selva, as forças naturais. Ficou claro? Mas ainda em bases de instinto. Ele está preparando a mente para um dia ele poder pensar e dialogar como nós outros. E hoje, depois de caminhar bastante, a gente quer discutir o nosso pensamento em bases de liberdade. Queremos debater, queremos criar uma consciência, queremos fomentar o saber. Então, neste trabalho intelectual, vem junto as experiências, e essas experiências vão promover emoções, vão fomentar sentimentos, que nós estamos vivendo num circuito de interação. Então existe afinidades ou não, existe amor ou não. E estas experiências ao nível do sentimento e da análise que vamos empreender no campo do pensamento, vai então estimular para que a gente repita ou não as nossas experiências. Repetida a experiência, nós vamos como que incrementando na nossa intimidade essas experiências. Quanto mais investimento, mais força terá a repercussão dessa experiência. Essa experiência, portanto, quando fomentada em bases de um comportamento elevado, estarão implementando em nós hábitos repetidos que amanhã deixarão de ser pensados porque estarão automatizados dentro de nós. Vê se vocês conseguiram acompanhar o que eu disse. Então Jesus vem ao mundo inaugurar uma nova fase, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual que é a referência que ele propõe para nós? Referência do amor, da sabedoria e da prática. Se nós criarmos uma sintonia com Jesus e operarmos como ele propõe, nós vamos perceber naturalmente que é bom. Porque alimenta a nossa alma a bondade. Porque nós temos luz, nós temos a perfeição em potencial dentro de nós. Certo? Já numa fase muito mais elaborada do que a perfeição que está em germe lá na sementinha da planta. Certo? Ou lá naquele movimento que está promovendo os animais mais simples. Certo? Agora não. Agora já estamos num outro estágio. Então, quando a gente faz luz, a gente vê que a luz é boa. É bom amar. É bom projetar a harmonia, a lógica. É muito gostoso falar do belo, do justo. Certo? Então, como é bom, eu quero repetir. E se a gente repete, quanto mais repetir o bem, mais estaremos fomentando o homem do futuro. Para que um dia nós sejamos como Jesus. Não foi ele mesmo quem falou? Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, quando ele fala aprendei de mim, aprender com o que ele faz, com o que ele propõe, com o que ele ensina. Aí encontrareis paz. Olha a equação da evolução. Encontrareis paz fazendo o bem. E repetindo. Amanhã, ao invés de termos uma reação de se fechar, a nossa reação será de abrir. Fiz-me claro?
Hoje a nossa reação é assim, eu tenho que pensar em mim e um abraço para o mundo. Quanto mais fizermos o bem, nós vamos perceber que o bem é tão bom que o grande lance é quando alguém me atacar ao invés de eu sair para rebater, na verdade, eu vou operar para acolher, abençoar, perdoar e passar. São mecanismos evolutivos que vão fixando em nós, vamos dizer assim, um instinto crístico. Se alguém hoje pisar no seu calo, você vai, ai meu Deus, que pessoa sem educação, doeu. Não é assim? O que nós fizemos com Jesus? No Calvário. Qual foi a reação dele? Falar que a gente é sem educação, que nós somos infantis? Não, a reação dele foi amar. Pegaram aí? Captaram a ideia do que é a repetição? O que é criar hábito? Então, fora da caridade, não há salvação? Para o religioso, para o místico, é operar para ficar bem com os céus. Para o filósofo, que estuda a trajetória da evolução, a caridade, na verdade, representa o instaurar, construir uma morada diferenciada em nós. Então, a caridade é uma grande metodologia educativa que liberta e que faz bem, porque é muito bom fazer a caridade. Agora, a caridade, não pensem em vocês que ela é circunscrita a questões materiais. A caridade está muito acima disso. Se eu for levar pelas linhas morais, a questão 886 do Livro dos Espíritos nos ajuda a entender. Como que entendia Jesus a caridade? Benevolência, resposta para Kardec. Indulgência e perdão. Se você conjugar essa tríade, benevolência, indulgência e perdão, você estará estudando a caridade. Está muito acima do que dar pão, roupa ou uma esmola para ficar livre de um problema. Empresta o dinheiro que ele é muito chato. Quero ficar livre disso aí. Isso não é caridade. Isso é apenas mecanismos de escapismo. O que isso tem a ver com o passado? Os espíritos conhecem o passado? Os espíritos, como é que os espíritos têm conhecimento do passado? O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Então, eu fiz esse breviário aqui para dizer o seguinte, que quando nós verificamos as nossas tendências, quando nós analisamos o nosso comportamento, à medida em que nós vamos evoluindo, adquirindo conhecimento, nós perceberemos que para compreender o comportamento do agora, é necessário remontar a causa destes pensamentos, destes sentimentos, destas tendências. Só que nós não temos acesso ao passado. O passado, no seu sentido claro, detalhes, informativos que possam, inclusive, nos levar para vidas anteriores. Porque nós estamos num estágio evolutivo que ainda a humanidade está infantilizada e, por isso, ineficiente, impossibilitada de ter muitas informações, porque descortinar o passado significa trazer complexidade para o presente. E lidar no dia a dia já é complicado. Já é desafiador para a gente. Querem um exemplo? Você está numa família convivendo com pessoas que são aqueles espíritos que a providência divina reuniu no lar, ou na comunidade, ou lá no ambiente de trabalho, seja onde for, criando uma ambiência laboratorial. Convivências que vão trazer benefícios para todos. Existem espíritos que são afins, existem espíritos que são amores, existem espíritos que são antipatias, existem espíritos que promovem ódios e alguns indiferença. Então nós poderíamos aqui listar uma série de condições. Agora, o que impera, o que importa para nós nesse contexto de reflexão é que a cada um segundo suas obras. Então eu não sei exatamente
o que ocasiona estas questões do agora. Mas a doutrina espírita vai abrindo para nós painéis que nos indicam, pela complexidade que nós estamos enfrentando agora, que a semeadura não foi tão simples. Porque se a colheita está sendo obrigatória em bases desafiadoras, fica aí implícito ou explícito que a causa inteligente lá de trás foi complicada, porque o drama de hoje não está simples. Certo? Agora, é extraordinário e consolador observar que a vitória, ela é o objetivo a ser alcançado. Vocês estão vivendo o clima da Copa do Mundo. Não é? Nós. Deixa eu falar também, senão só falam eles. Nós estamos vivendo a complexidade da Copa do Mundo, né? Extraordinário ver os povos se reunindo em torno de um esporte, aonde ali fica de lado, em tese, a política, não é? Fica de lado uma série de questões de intolerância, de preconceito. Os europeus recebem muito bem os africanos, os asiáticos. Não tem umas histórias assim? Todo mundo irmãozinho. Acabou a Copa do Mundo, volta aquele ramerrão complicado dos políticos, né? Ou então do preconceito das nações, da etnia, raça, cultura. Volta tudo novamente para o laboratório do dia a dia, certo? Mas é muito interessante porque eu queria focar a Copa do Mundo porque se reúnem vários países para disputar um torneio. Todos almejam o pódio, a vitória. Ganhar a taça como o melhor time do mundo, não é isso? Então o esporte para a nossa conversa de evolução aqui traz parâmetros interessantes, que são consoladores e estimulantes, e trazem notas elucidativas. Ou seja, quando você nasce para ser campeão. E eu não estou falando nascer concebido pela tua mãe. Eu estou falando da criação divina. Deus disse, haja luz. E a luz foi feita na narrativa de Moisés. Então nós fomos criados, simples e ignorantes, um psiquismo que num tempo que eu não vou mensurar, porque é impossível, nós caminhamos, sempre determinados a sermos campeões, a atingir o topo. A gente acha que o topo é ser melhor do que o outro. Fazendo uma alusão na trajetória espiritual, durante muito tempo o homem até pensa assim mesmo, eu tenho que ser melhor do que você. Mais bonito, mais rico, mais bem posicionado, meus dons, não é? Os atributos. Nós criamos parâmetros evolutivos diante do semelhante que está conosco e a gente quer sempre sobrepor. Chega um tempo, quando a consciência espiritual vai se abrindo, vai se ampliando, a gente vai percebendo que o campeonato ele é real. Nós nascemos para sermos campeões. Agora, campeão de quê? De beleza? De dinheiro? De posição? De valores terrenos? A vida vai nos mostrando que não. Nós estamos aqui para sermos vitoriosos sobre nós mesmos. Nós precisamos de aprender a domar os nossos instintos primitivos. E nós vamos, por sabedoria, compreendendo que o que está aqui fora, na verdade, são recursos que Deus me oferece para que eu compreenda exatamente a minha realidade. Então, o feio ou bonito lá fora representa o feio e o bonito que está aqui dentro. O conceito, a experiência, o sentimento. Deu aí? Todas as vezes que eu quiser passar a perna no outro, se eu quiser vencer o outro, na verdade, eu estou dando um atestado de incompreensão. Porque eu não vou vencer ninguém. Porque, na verdade, a trajetória de todos é muito bem definida. Atingir ao porto.
Porto Seguro, a vitória. Mas essa vitória, ela não tem a relação com a vitória do outro. Eu posso até ficar feliz de ver o outro ser vitorioso. Ou infeliz porque o outro está sendo vitorioso. Mas é apenas parâmetro. Porque o real sentido da vida está em você chegar lá. Não é chegar na frente que vai te trazer felicidade. Porque não tem essa de chegar na frente ou chegar depois. Na verdade, as conquistas, elas são íntimas. Pegaram lá? Mas como nós temos ainda muitas dificuldades de compreender como é que funciona, e por isso que a morte para nós é um dos maiores desafios, porque a morte representa o fechamento de um ciclo que a gente não concebe ainda. A gente não consegue perceber que são, na verdade, etapas necessárias que precisamos de empreender, de passar por elas, e que uma etapa, quando nós somos convidados a concluir e abrir para outra etapa, nós não nos desvincularemos com o curso que foi feito em etapas anteriores. Nós apenas esquecemos momentaneamente o que fizemos. Mas tudo que nós vivenciamos naquelas escolas anteriores, elas surgem na nossa realidade e colocam na nossa frente exatamente o que nós fizemos. Como resultado. Fiz-me claro? Eu não preciso de saber se eu vivi em tal lugar, se eu fiz tal coisa ou outra coisa. O que me importa é olhar para o espelho e fazer um curso permanente, uma análise constante do que a minha mente produz, a minha performance de sentimentos. Quais são as tuas tendências naquela área específica? A gente reencarna para descobrir isso. Fechou? Por que você está com fulano, com Beltrano? Porque eles são pontos que vão nos auxiliar no despertamento do que nós fizemos. Sejam experiências boas, experiências agradáveis ou desagradáveis, ou experiências ruins. Mas nós estamos o tempo todo lidando com estas questões. Então, como nós estudamos, inclusive, na semana anterior, para ter acesso ao passado, é necessário que o espírito venha adquirir maturidade, porque não é simples. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos passar por um curso que é sintomático. E esse curso sintomático, como chama esse curso? Tomada de consciência. Esse é o nome do curso. Todos vocês vão passar por eles, certo? E eu já estou nele. Eu estou me esforçando para estar nele. Porque eu não estou disposto a esperar a minha desencarnação para me entrar nesse curso. Certo? Porque eu posso começar a aula agora. Não é, Raquel? Eu posso vir, eu quero ir a FEAC. Julho eu vou. Que dia que é hoje? 28, a Raquel aí. Ela falou que vinha em julho. Né, Raquel? Vamos brincar com você. Pô, se eu posso ir hoje, por que eu vou esperar julho? Eu vou hoje. Por quê? Eu preciso de tomar consciência disso aí. Eu preciso de entender o que está por trás da cortina. Eu preciso de compreender um pouco das leis divinas, que na verdade são leis que estão instituídas dentro de mim e que eu preciso de desenvolver e descobri-las. Religioso tem um problema sério quando fala em lei. Ele fala assim, a lei está lá no livro. Está no Corão. Não, a lei está na Talmud. A lei está na Bíblia. Né? A lei, meu Deus, a lei está no Evangelho. Aí a gente dá uma poetizada hoje e fala assim, não, porque é a lei do amor. Mas, na verdade, a gente tem uma dificuldade, porque lei, a gente quer logo a Constituição, né? É o que está publicado, o que foi aprovado, né? E queremos seguir ali a regra direitinho.
Quando estudamos leis divinas, os Espíritos dizem que a lei está escrita na nossa consciência. A lei que impulsiona a nossa vida, ela foi implementada por nós mesmos dentro da nossa intimidade. O seu instinto é a lei que promove a sua evolução. E você está achando que a lei está lá fora. Você que está construindo a sua lei. Você que está escrevendo esta lei na sua intimidade. Mas e Deus? Onde que entra Deus? Deus, no seu sentido absoluto, como Criador do universo, ele se manifesta promovendo a vida. E dizendo o tempo todo para nós, numa adequação assim, evoluam. Essa é a vontade de Deus. Jesus, como intermediário de Deus, diz assim, vinde a mim. Na verdade, ele está te convidando para você sair da zona da acomodação e caminhar um passo adiante. Promovendo a sua evolução. Para você caminhar, você vai pensar, você vai buscar recursos, você vai fazer uma série de coisas. Tudo isso está promovendo em você crescimento. Certo? Abertura. Novidade. Então, Jesus é novidade. O Evangelho é boa nova. Os espíritos que vão se graduando, que chegam no mundo espiritual e vão se deparar com essa realidade espiritual, essa conjugação de esforço passado, as conquistas, as quedas, eles vão, por maturidade, sendo convidados a, vagarosamente, de acordo com a possibilidade, a capacidade de cada espírito, começar a acessar os arquivos mnemônicos. Os arquivos do passado. O passado que eles construíram. Certo? Porque na condição mais elevada, eles já podem ter acesso a alguns detalhes que podem ser capitais para que eles promovam investimento e mudança. O que para nós, eu vou repetir, para nós ainda não é possível. Porque senão isso é matéria de deixar os outros doidos. Imagina você descobrir o que sua mamãe fez com você, e por isso é que vocês têm essa dificuldade hoje. Imagine só você descobrir o que a sua mulher fez contigo. Daqui a pouco você está chamando ela de sirigaita. Hein? E o marido? Que você está na luta danada, se você descobrir o que ele fez contigo. Aí eu acabo de esganar. Não é, Helena? E ela ainda olha para ele. Eu adoro fazer estudo com casais. Porque tem determinados momentos do estudo que eu vejo direitinho que o indivíduo até ajusta na cadeira, porque tomou um beliscão. Hein? Porque é natural a gente transferir para o outro responsabilidade. E em casal isso é muito comum, porque a intimidade favorece. Mas eu queria fazer um convite para vocês. Quando vocês estiverem assistindo reunião espírita, primeira coisa, mulher para um lado, marido para o outro. O homem quer a mulher lá. Não, casamento, então não volta aí na sua reunião mais não. Então tá bom, então fica vocês dois juntinhos aí. Agora eu quero dizer o seguinte, na hora que desencarnar, pode ir igual o Belchior. Foi com medo de avião. Vai os dois no avião, com mãozinha dada, o avião, bluf. Desencarna os dois no mesmo instante, mesmo átimo de tempo. Chega no mundo espiritual, um na banda e o outro na outra banda. Porque não pode ficar, é brincadeira. Estou brincando, viu, gente? Daqui a pouco vão falar que a nossa reunião é um convite para divórcio. Hein? Chega no mundo espiritual, cada um numa banda. Porque são posições espirituais diferenciadas que nós ocupamos, certinho? Circunstancialmente, eu vou falar isso não é para deixar ninguém triste. Circunstancialmente, ou alegre, né? Circunstancialmente, nós estamos numa família. Nós estamos num lugar, numa comunidade, num centro espírita, circunstancialmente. Mas no nosso atual estágio evolutivo, isso tem um prazo de validade. Quando fechar o ciclo, as coisas mudam. E nós teremos que habitar em outro circuito. Não pense você que você vai desencarnar, você vai encontrar com a sua esposa. Ou que você vai encontrar com o seu filho. Não necessariamente, nós não sabemos a posição espiritual de cada um. Então, quando Jesus fala assim, ele na festa, com os discípulos, a mãe e os irmãos chamam na porta. Senhor,
Sua mãe está te chamando. Aí ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A não ser os que fazem a vontade do meu Pai. Isso redunda para nós uma série de reflexões. Evangelho você não fecha. Eu vou abrir, apenas para seguir um caminho. Ele está dizendo, quem faz a vontade do meu Pai, na verdade está em sintonia com o projeto que ali ele estava operacionalizando. Certinho? Os espíritos nos reunimos por afinidades. E também por necessidades. Nem sempre as afinidades são patrocinadas, são autorizadas pelos espíritos superiores, porque é necessário que cada um vá para a sua parte. Se eu preciso de evoluir num departamento tal, que aquela alma que é ligada à minha e eu a ela, hoje é promovida para um outro ambiente, assim será. Então a desencarnação favorece para que a gente possa fazer um curso de desmembramento, de desapego. Por mais que o seu coração aperte e que você esteja pensando em alguém, e a sua esperança é encontrar com esse alguém, o que pode acontecer. Eu não estou dizendo que não vai acontecer. Ninguém tem a fórmula ou a definição pronta. Essa história é resolvida pelos técnicos, pelos benfeitores espirituais que sabem para onde nos encaminhar, ok? Mas se não acontecer, isso não pode ser motivo de frustração, e sim de esperança. Um dia, por certo, eu vou encontrar. Mas agora não é o que eu preciso e que esta pessoa precisa. Então, desapegar é um trabalho importante para a gente pensar. Emmanuel, o benfeitor espiritual, no livro O Consolador, vem falar para nós um pouquinho sobre esse assunto, no que remonta ao nosso passado. Nós vamos abrir a questão 116 do Consolador. Podemos colocar aqui? Vamos lá. O homem físico está sempre ligado ao seu pretérito espiritual? O homem físico, quer dizer, o homem encarnado, está sempre ligado ao pretérito espiritual? Pergunta feita e Emmanuel agora responde. O espírito amigo. Como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver. Linguagem forte. Cadáver. O homem é convidado para lutar e desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado. Culposo. De modo a ascender para a vida e para a luz que residem em Deus. Esta frase é de capital importância aqui para nós. Lembram que nós trabalhamos a questão 242 e os espíritos falando para Kardec que quando nos ocupamos do passado, o passado se torna presente? Lembrado? Aqui a pergunta é sobre a vinculação. E o Emmanuel responde mudando o contexto praticamente, apontando para nós a necessidade de nos desvincularmos do cadáver, que é o passado culposo. Então, para acender, para fazer luz, o passado culposo eu posso, didaticamente apenas, inferir aqui que esse passado que cadaveriza os nossos anseios, ele tem correlação com medo, com culpa, com angústia, que só vai nos trazer empecilhos, morte. Então nós temos que aprender a deslindar disto.
essa imagem temo-la na semente do mundo que, para desenvolver o embrião, cheio de vitalidade e beleza, necessita do temporário estacionamento no seio lodoso da terra, a fim de se desfazer do seu envoltório, crescendo em seguida para a luz do sol e cumprindo sua missão sagrada, enfeitada de flores e frutos. Que imagem extraordinária que Emmanuel nos traz. A semente, né? A semente que vai ser depositada no solo lodoso da terra. Então o espírito reencarna num solo lodoso. Com qual objetivo? Temporariamente vivenciar para se desfazer do envoltório. O envoltório. O envoltório do corpo. Vocês sabem que o corpo oblitera as nossas percepções? Mas nós precisamos do corpo, certo? O corpo dificulta nosso raciocínio, a nossa sensibilidade. Mas você não pode abrir mão do corpo, porque você está num solo lodoso. Como é que você vai habitar no meio do lodo sem um equipamento apropriado para você desenvolver-se no lodo? É o corpo. Qual que é a ideia do lodo? Água, sujidade, lama, não é? Detritos, vírus, bactérias, fungos, não é assim? Nós vamos encontrar todos aqueles elementos ali no lodo. Essa imagem simboliza as nossas necessidades espirituais, que nós precisamos de ir saneando, ir limpando. E o corpo funciona como um filtro, como um dreno. Quando nós ficamos doentes, a doença, na verdade, é a manifestação de uma mente em desarmonia. E que o corpo vai transmutar. O corpo vai como que funcionar como um filtro, uma esponja, onde será depositados os detritos que estão no campo mental em desarmonia. Certo? Olha que extraordinário. Então esse corpo, a vida, a reencarnação, simboliza a oportunidade temporária, porque quando nós desencarnamos, nós vamos voltar para o mundo espiritual, que é o nosso mundo primeiro. Aqui é a estação temporária. Por isso é que o filósofo afirma, nós precisamos de estar aqui vivendo uma experiência humana. Uma experiência humana, mas na verdade com uma visão espiritual. O que a gente faz normalmente é que a gente vive uma vida como se não houvesse um amanhã. Aí de vez em quando a gente busca uma experiência espiritual. A gente não entrega plenamente para as questões do espírito. Por isso é que nós temos ainda muitas dificuldades. Aí quando a coisa aperta, eu corro lá no centro espírita. Vou tomar um passe. Eu preciso de fazer uma prece, porque o negócio apertou para o meu lado. Significa que nós não estamos vibrando em harmonia com o universo. A nossa entrega para as questões espirituais superiores ainda é muito difusa, é muito ineficiente, é muito transitória. Então nós precisamos ainda de viver experiências místicas. Porque, na verdade, essas experiências que vão nos fazer relembrar que nós somos espíritos. Quando nós estamos no mundo espiritual e que somos convidados para reencarnar, olha, está na hora agora de cuidar do passado. Eu não vou trazer minha bagagem para continuar a evolução? Quais são as minhas tendências? Quais foram as minhas aquisições? Essas aquisições, essas aptidões que serão trabalhadas aqui. Não será a aptidão da Denise, nem da Cláudia, que eu vou trabalhar. Do meu marido, da minha filha, do meu esposo. Não. Cada um com seus problemas. Gostou?
Eu ia falar cada um no seu quadrado, mas esse negócio de quadrado, a gente fica tão enquadrado. Não é? Não fica enquadrado? O negócio é se libertar. Cada um no seu redondo. Fica melhor. Mas o redondo não tem cantinho. Aí também não é bom. É bom quando tem cantinho para colocar sujidade, para esconder, né? Eu fiquei lembrando na época de menino, época da Páscoa. Ganhava ovo de Páscoa. Era um tal de esconder os ovinhos lá no cantinho para ninguém lá dividir. Lembra disso? Vocês fizeram isso? Então vocês são espírito superior. Nunca, eu tenho certeza que vocês já receberam o ovo de Páscoa. Quem quer? Vem cá, meu irmão, distribuir ovinho para todo mundo. Eu não, sou espírito atrasado, trevoso, eu já logo punha lá no meu cantinho. Aí tampava, escondia. Teve uma vez que eu escondi tão bem o ovo que quando eu cheguei lá estava todo derretido. Eu não vou falar para vocês onde que eu pus. Que vocês vão ficar assim, estarrecidos com o meu passado. Então é melhor mudar de assunto. Pegaram aí? Pergunta 117. A inteligência julgada pelo padrão humano será a súmula de várias experiências do espírito sobre a Terra? Resposta. Os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências. Está aí. Os valores intelectivos representam a soma. Eu não estou falando de valores informativos. Não estou falando de o que você guarda como informação. Os valores intelectivos. A dinâmica operacional da sua inteligência. Representa a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Atingida esta posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista de sua perfeição. O Emmanuel está falando do passado. Você sabe que tem muita gente que está assistindo o nosso vídeo na expectativa que eu viesse aqui para falar das reencarnações de Emmanuel? Inclusive eu. Ele não me autorizou. Ele quer que nós estudemos doutrina espírita. Mas depois eu conto. Ele está falando aqui que uma inteligência associada ao sentimento. Ou seja, uma inteligência desenvolvida e associada com um sentimento elevado, o espírito estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito. Como é que é teu nome? Milene. Você já observou por que nós estamos há milênios aqui? Não dá ainda. Não é possível projetarmos as esferas do infinito. Por quê? Nós temos um grande desafio a cuidar. Nós temos muito que obrar no que remonta aos aspectos do nosso sentimento. Óbvio que a nossa inteligência ainda está muito aquém dos espíritos superiores. E hoje em dia, esse livro é da década de 40. O Consolador. Década de 40. Nessa época, a ciência ainda não tinha se desenvolvido, como hoje, por exemplo, para nos dar os seguintes elementos. Aqui ele está falando de inteligência de sentimentos. Hoje, a ciência estuda a inteligência de uma forma muito específica e que nos ajuda de uma forma muito importante na compreensão do fenômeno da psique. Por exemplo, existem várias inteligências. Antigamente a gente falava, o indivíduo é inteligente, o outro é burro. Isso é na roça, né? Porque eu sou da roça. Virar para o outro e falar, você é um jegue. Ô bula! E burro quando empaca, meu filho. Esse é pior.
Não aprende de jeito, não sai do lugar. Quem é aqui de Minas e do interior sabe. Gente, a linguagem não é chula, não. Vocês me perdoem, tá? Nem é agressiva. É porque é a linguagem do interior. Né? Eu sou um homem do campo. Então, continuando. Hoje a ciência nos ajuda a entender melhor o assunto. Não existe ninguém burro. Existe o burro. O burro é um psiquismo que está em evolução e estagiando naquela espécie. E que atingiu um grau de evolução soberana, extraordinária. E que depois esse psiquismo vai para um outro estágio. Fechou? Na verdade, a inteligência hoje é trabalhada no outro sentido. Você tem inteligência emocional. Sabia? A ser desenvolvida. Nós estamos em franco processo de desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Nós oscilamos tanto, somos passionais, somos melindrosos. É tão bom quando alguém fala assim, não, mas você é maravilhosa. Já observaram como que a gente atravanca o progresso quando alguém diz para a gente que nós não estamos com essa bola toda? Já observaram como é que a gente fica todo irritado, chateado, magoado? Os meninos até falam assim, magoei. E você sabe qual que é a espécie humana que mais fica magoada? Médium. Médium é o campeão da Copa do Mundo do melindre. Nunca vi. Porque geralmente o médium se acha, né? E você sabe que uma das coisas mais extraordinárias é quando o médium começa a receber os espíritos. Aí de cara ele já quer assinar André Luiz. E já logo quer publicar livro. Aí você vai ver que de André Luiz não tem nada. E a publicação é um lixo. Mas assinar André Luiz, e principalmente assuntos como os atuais, Apocalipse, Final dos Tempos, isso vende que é uma beleza e o povo compra. O problema é esse. É igual, se for ver as pesquisas para presidente do Brasil, a gente fica com medo, a gente fica estarrecido. Como que o povo ainda responde às pesquisas, embora a pesquisa tem que tomar cuidado que muitas são favas compradas, mas o povo ainda escolhe os mesmos que fizeram as mesmas bobagens. Então nós temos público no meio espírita que ama de paixão comprar lixo. Observemos que nós temos que cuidar da nossa inteligência emocional. Nós precisamos de desenvolver maturidade psicológica. A inteligência racional, extraordinária. Você pode estar muito bem, caminhando muito bem nas linhas da inteligência emocional, mas a sua inteligência racional, ela precisa ainda de se desenvolver bastante. Existe inteligência comportamental, existe inteligência social. Nós podemos ser ótimos, os nerds, né? Inteligentíssimos, mas alguns têm profunda dificuldade em relacionamento. Vocês têm observado esses meninos da atualidade? Meu Deus, eles não conversam. São apaixonados, dialogadores com os tablets, com os telefones. Digita numa rapidez. Aliás, eu acho que esses meninos estão até com uma linguagem diferente. Porque eles falam numa rapidez, eu falo assim, calma, repete, que eu não ouvi. Pai, só está ficando surdo. Eu falo assim, não, o dialeto é que é diferente. Olha, treinando eles para vencer os vitoriosos mineiros. Porque mineiro engole as palavras, né? A gente é mais resumido. Por exemplo, nós ônibus. Né? Ônibus. Aí tem um amigo meu, lá de São Paulo, André Sobreira. Ele só me chama de Casalberto. Ele sempre, Casalberto. Eu falei assim, bem, ele está pronunciando meu nome errado. Isso foi anos, até que eu descobri que eu é que pronuncio meu nome errado e que ele está fazendo apenas uma brincadeira, repetindo o meu erro. Olha, observe bem, isso é coisa de idoso. Mas esses meninos da atualidade vencem os mineiros, porque eles não só comem metade da palavra, mas estão comendo 87% das palavras, que eles falam para dentro. E numa rapidez, numa velocidade, com um negócio absurdo. Eu falei, calma, eu sou um espírito mais atrasado. Vocês precisam de estender a mão, me tirar do lodo. Então, essa turma de hoje está complicada. Eles não conversam.
Não conversam. Costumam dialogar muito bem entre eles quando o assunto está na vibe que os interessa. Mas saiu daquele circuito ali, embotam. Eu não estou generalizando. Eu estou contando de uma boa parcela. Porque, diga-se de passagem, as famílias não se reúnem, não tem fraternidade, não tem o evangelho, não tem mais os encontros, porque hoje a gente só encontra pelo Face, não é? Manda foto. E com isso, estamos perdendo a capacidade perdendo a possibilidade de nos relacionarmos. Isso vai embotar a inteligência relacional. É óbvio. Você cresce na relação convivendo. Por isso é que o nome indica relação. Interação. Fechou? Ah, mas a turma ganha em outros valores. Beleza, vai com Deus. Mas o que vai promover a nossa evolução é a nossa inteligência sentimental. É o sentimento que precisa de se projetar nas linhas do saber para que a gente possa alçar um voo importante. Fiz-me claro? Então, para concluir, existe inteligência espiritual. Então você pode estar ótimo na inteligência relacional, social, intelectual, sentimental, mas tem muito que caminhar ainda na inteligência espiritual. Fiz-me claro? Inclusive, isso nos deixa, assim, vez por outra, até um pouco entristecidos, né? Porque a gente convive com pessoas que você fala assim, puxa vida, tem um potencial, se lesse um livro tal e explodiu o foguete. Mas não dá conta. O assunto não bate. Fecharam aí? Isso nos faz voltar no tempo, no passado com Emmanuel, para recordar de Jesus dizendo que o reino dos céus é dos puros de coração. O reino do céu é das crianças. Bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados que têm sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque o reino do céu não está baseado no doutorado da terra. O reino dos céus, na verdade, não é para intelectual. Você pode até, abrindo o coração para as questões espirituais, intelectualizar a sua atividade. Você pode se tornar um célebre expositor. Você pode ser uma pessoa que argumenta de uma forma convincente. Você pode estar intelectualizado nas suas expressões verbalísticas, mas, na verdade, ainda famigerado de luz. Luz nós identificamos pelo sentimento, pela nossa condição de posicionar o espelho para refletir luz que vem, na verdade, do outro ou pelo outro. Porque o outro, na verdade, se torna instrumento, porque a luz de verdade vem de Deus. Nós precisamos de entender esse mecanismo para poder nos libertar dessas peias, e só através da reencarnação que nós vamos conseguir. O prometido foi ler também a questão 118 do Consolador, quando o Emmanuel pergunta: como se registram as experiências do espírito em uma encarnação, para servirem de patrimônio evolutivo nas reencarnações subsequentes? Então, quer dizer, esses registros das vidas pregressas, eles estão estabelecidos para nos ajudar nas reencarnações subsequentes? É essa a pergunta. Resposta do amigo espiritual: é no próprio patrimônio íntimo que a alma registra as suas experiências, no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir. Ufa. Então vamos pensar. Então, as experiências inatas, o Emmanuel está dizendo que elas, na verdade, representam o piso para as realizações do porvir. Ou seja, você não precisa de saber detalhes do passado.
Mas as experiências, quando brotam, como aptidão é o que já se tornou mecanizado. É o que já foi instaurado. Está consolidado. Aptidão. Aptidão você não herda. Aptidão você não vai adquirir fazendo agora. Uma aptidão bem desenvolvida é o resultado de muitas repetições. Certo? Uma aptidão na música, por exemplo. A gente observa, quem lida na área musical sabe que a gente costuma dizer que o dom vem de Deus, né? O dom é do indivíduo. Aqui ele vai aprimorar. Não é verdade? Quem gosta de futebol sabe que um olheiro de futebol, o menino com 4, 5 anos, do jeito que ele bater na bola, você sabe se ele vai ser bom ou não. Vai ser habilidoso com a bola. Ele vai entrar para a escolinha, ele vai aprimorar, ele vai desenvolver fundamentos. Mas o mundo inteiro está querendo criar um outro Pelé. Não é verdade? Eu vou falar só do Pelé. Eu vou ficar bem com os nossos irmãos. Outro Maradona. Outro Messi. Tá bom? Porque eu tenho que ficar bem inclusive com os alemães, né? Com o Rummenigge, com o Matheus. Não é? E por aí vai. Ou seja, o dom vem com o Espírito. Aí tem um amigo que diz assim, mas Deus é extraordinariamente perfeito, porque inclusive ele fez nascer numa cidade, num condado lá desconhecido da Inglaterra, 4 astros, John, Paul, George, Ringo. É só Deus mesmo, né? Só para brincar com vocês. Os 4 Beatles, numa mesma cidade, né? Para revolucionar a música. Então, quem são os 4 garotinhos lá de Liverpool? Espíritos que já trouxeram a aptidão extremamente desenvolvida, inteligência musical, que os projetou na raia do plano da diferença. Se tornaram mitos no que eles fizeram, como em outros setores da nossa história, seja na ciência, seja na política, seja na arte, certo? São aptidões. Que isso, hein? Você não falou ainda, minha filha. Costuma ter aptidão de não parar de falar. Bom, primeiro eu gostaria de abraçar a Kátia Souza, que nos acompanha da Argentina, a Helena do Rio Grande do Sul, a Cleusa de Portugal, a Vânia aqui de Belo Horizonte, tantos outros, a Adete Laporte da França. Nossos abraços fraternos. A Vânia, ela fez uma pergunta no início da reunião sobre o perdão. Ela colocou assim, se perdoar na visão espírita é ter que conviver. Aí depois ela complementou a pergunta dela. Uma pessoa que, por exemplo, foi traída por uma pessoa amiga, ela perdoou, mas ela não quer conviver com essa pessoa. Como que é isso na visão espírita? Agora pede para ela fazer uma pergunta fácil. Afirma Emmanuel, o perdão é a lei da natureza. A natureza o tempo todo se expressa em nível de perdão. Você concorda comigo? Nós estamos o tempo todo, em todos os reinos, vencendo limites. Vencer limite é trabalhar com a complexidade do problema e encontrar resultados. Verificar uma maneira de você caminhar adiante para enfrentar outros desafios. E lidar com os limites envolve a compreensão no que remonta aos seus limites e aos limites da natureza. Não é verdade? Se a gente entra na selva, a selva para um homem é um ambiente inóspito. É um ambiente selvagem, né? Cheio de dificuldades.
para os animais que vivem lá é um paraíso, no qual eles se ajustam, se adequam. Existe uma lei que impera na natureza que para nós muitas vezes é agressiva. Aí a gente aprendeu que existe uma lei da selva. Qual que é a lei da selva? A lei da preservação. E que a força, né, o tamanho, o volume, pode definir uma condição de superioridade ou de inferioridade. Observe bem como é que os padrões humanos aqui, eles chegam para nós e acabam refletindo nas nossas análises no campo social humano. Na verdade, os animais que possuem mais vigor, massa, tamanho, eles necessitam de uma alimentação para sobreviverem. Então, a cadeia alimentícia deles será dos animais que vão atender a demanda deles. Concorda? Está de acordo? Não vai ser possível o leão gastar tempo em caçar periquito. Não vai resolver a situação dele, vai? Vocês acharam engraçada a história? Pois é. Então, o periquito vai conviver muito bem com o leão. Vocês já viram jacaré, crocodilo? Como é que os pássaros fazem festa em cima deles? E está tudo bem, né? Agora, se aparecer uma presa que tem a ver com a necessidade, não é assim que funciona? Mas ali não existe maldade. A maldade está na cabeça nossa quando nós olhamos para o jacaré. E a serpente? Ainda mais que nós demonizamos a serpente. Fizemos dela expressão do inferno. Porque ela tem veneno, ela ataca. Observem bem. Nós lidamos com problemas psicológicos de pessoas que têm traumas de determinados animais. Por exemplo, isso não é um nem dois, são muitos casos. Pessoas que têm trauma com lagartixa. Não podem ver lagartixa que acaba o mundo. O que a lagartixa representa? A lagartixa aciona um reflexo, uma experiência, um reflexo instaurado, que foi caracterizado por uma experiência vivida. Por exemplo, de uma situação traumática com um crocodilo. Vou fazer uma associação aqui, porque não necessariamente é isso, tá bom? Senão vai ter gente lá na internet que fala assim, então eu morri na boca do jacaré. Porque aqui em casa, quando aparece a lagartixa, olha, acorda o prédio inteiro pedindo help. Já que eu falei dos Beatles, né? O Ringo está reacionado. Bom, na verdade é um reflexo, é uma experiência que aquela imagem, na verdade, aciona o mecanismo da memória. Emmanuel recordando o passado. Eu prometo que eu vou falar do passado do Emmanuel, mas no futuro. Eu vim aqui, olha, 400 livros aqui para dar informação para vocês. Mas o chefe não autorizou. Então, vamos falar diferente. A lagartixa aciona uma experiência traumática. E se é traumática, ela vai se expressar causando uma desarmonia. Vai nos tirar da zona de conforto. Certo? Então significa que o meu passado foi acionado por um mecanismo de indução. Uma indução por uma imagem. Que pode ser uma indução por um filme, por estar do lado de alguém, por atingir uma determinada idade. Tem pessoas que têm um verdadeiro trauma com determinados dias da semana. Não fala que é domingo que ela entra em depressão. Não sabe por quê. Vocês já ouviram? Eu acho que sim, né? Que eu já ouvi muitas vezes assim. E eu tenho certeza que isso deve ser mais comum do que
é mais comum do que biscoito Maria. Não tem jabá. Você já comeu biscoito Maria? Quem não comeu biscoito Maria? Hein? E piraquê, biscoito piraquê. Lembrei do biscoito piraquê aqui também. Já comeu biscoito piraquê? Mas você é novo, você não tomou crush, não tomou? Não, ele não tomou crush, não. Aí, tá vendo? Ele é novo. Guaraná tá aí. Guaraná tá aí há menos tempo. Você já aplicou dinheiro na caderneta de poupança Bamerindos? Continua numa boa, hein? Poupança Bamerindos continua numa boa? Você é novinho, você nunca leu a revista Cruzeiro, nem a revista Manchete, já? Não, né? Já teve que chute? Andou de carrinho de rolimã? Eu já teve Quedes? Conga! Ah, uma vez eu ganhei uma conga. Aí, a conga branquinha. Eu fui na escola com ela e estava na época de chuva. Aí veio os amigos todos. Na época não tinha essa história de bullying, não. Era batizar mesmo. Eles batizaram a minha conga branquinha. Voltou mais suja do que... Então, isso tudo aciona o passado. aciona o passado. Passado traumático, o passado delituoso. Então, o fator de fora ou de dentro aciona esse mecanismo do passado. Então, há o movimento que vai nos trazer desconforto. E eu citei o exemplo traumático da lagartixa, ou do dia. Eu ia falar, acabei desviando o assunto. Tem pessoas que entram em depressão quando chega o mês de dezembro. No dia do Natal, só falta pedir internação numa ala hospitalar, porque não dão conta do Natal. Aí você fala, o que aconteceu no Natal? Natal, não, eu não sei explicar, mas eu não dou conta. Por que ela não dá conta? Experiências que não são claras, mas são experiências que deixaram marcas. Tem determinadas pessoas, como eu disse, que chegam em determinadas idades, desperta mecanismos do passado, e isso pode instaurar dificuldades ou euforias descabidas. Lembra o que eu falei? Se o aspecto é positivo ou é negativo, eu não estou entrando no mérito. Eu estou dizendo que nós vivemos impulsionados pela nossa memória. Aí, outro dia, eu citei até a questão da música. Recebi até um e-mail de uma pessoa que está aqui, que eu não vou entregar quem é. Nossa, Casalberto, você falou da música, eu lembrei de uma música quando eu fiz 16 anos. Não foi, dona Mirtz? Entreguei a senhora, dona Mirtz. Mas isso acontece com todo mundo. Tinha 13, 14 anos. Olha pra você ver que barato. Outro dia, eu escutei uma música. Outro dia, nada. Foi ontem. Eu descobri um programa de rádio que toca bolero. Bolero. 9 horas da noite. Está o Casalberto escutando bolero. Minha esposa falou assim, envelheceu mesmo. E eu escutando bolero. Aí eu fui escutar uma música que me acionou um tempo que eu tinha 5 anos de idade. Puxa, desarquivou aquela experiência. Então a música é um recurso extraordinário para acionar a nossa memória, porque a música ela tem a ver com o nosso lado artístico. O universo é uma grande harmonia. O universo é uma musicalidade divina, certo? Que quando nós nos desligamos dos planos da objetividade, dessa vida rotineira, pragmática, que a gente abre possibilidade para perceber, para sentir Deus, a natureza, tudo isso favorece que brota de nós experiências extraordinárias já vivenciadas. E, obviamente, que essa indução, essa emoção que começa a brotar, vai nos colocar diante de um novo palco, para sermos artífices, para sermos atores de uma nova história que está sendo construída, que é o nosso homem do futuro. Pegaram lá? Então, quando nós falamos do passado, é um assunto que requer muito cuidado, porque ele é belíssimo, e nós não podemos ser precipitados. Eu tive a oportunidade de escrever um livro.
E dizem que quando um homem planta uma árvore, tem um filho, escreve livro para morrer, já estou a caminho. Isso é um adágio japonês. Eu escrevi esse livro, Chico, Diálogos e Recordações. E eu tinha separado algumas passagens para conversar com vocês hoje, porque eu me sinto tão constrangido de falar do que a gente foi instrumento, para não falar eu fiz, do que nós fomos instrumentos, que eu acabo que tem... Esse livro foi editado em 2006 e reeditado agora pelo Clarim, que eu falo muito pouco dele. Porque não queremos passar qualquer ideia de vaidades. Mas o conteúdo dessa obra é um conteúdo que merece ser estudado. Porque é história pura. E nós vivemos num tempo que estamos empobrecidos de história. Que a gente acaba se envergonhando das nossas histórias, porque a gente valoriza tanto a história do outro e a gente deixa de lado a história nossa, da nossa família, as experiências. A história nossa é a história que precisa de ser compreendida no seu sentido educacional e libertador. Então, quando tu olhar para o teu passado atual, procure pensar o que foi bom. E o que não foi tão bom, que você possa refletir no atual contexto, no sentido de promover ações que te auxiliem para sublimar o que tu fez, que para você hoje não foi bom. O que eu quero dizer? Quando você volta para o passado e traz o passado vira presente. Os Espíritos responderam a essa questão 242, não foi? Eu li aqui no início. Então, você ir para o passado, você vai fazer do passado presente. Agora, como é lidar com esse passado, dessa nossa realidade agora? Semana que vem eu falo do passado do Emmanuel, do Chico, dessas histórias que estão nesse livro. Eu prometo para vocês. Eu vou ficar cozinhando essa questão 242 aqui várias semanas. Trato feito, viu, Denise? Pode anotar. Não sei se eu vou cumprir, não. Mas vamos trabalhar a nossa realidade agora para ela ser produtiva. Porque a nossa tendência é olhar para o passado e nos prender nesse passado. E fazendo desse passado presente, que é natural, a nossa tendência é querer reviver esse passado. O que não é possível. Porque é passado. Porque o passado, as suas experiências lá atrás, teve a ver com o contexto da época. Com a sua maneira de ver a vida. Tá de acordo? Puxa vida! Nesse mundo atual, agora eu vou falar para essa turma igual eu, mais envelhecida, que tem uma trajetória mais comprida, que gosta de bolero, Carlos Alberto. É? A Márcia Antão. A Márcia é parente do Arci Antão, da Rádio Tatiá, que toca música antiga. Então, quando eu falo música antiga, ela delira com o primo dela. Hein? Bolero com Carlos Alberto, hein? O Carlos Alberto sou eu, não. É o cantor Carlos Alberto. Foi uma das maiores vocais da década de 60. Não é à toa que eu chamo Carlos Alberto. É porque meu pai gostava do Carlos Alberto. Contei minha história. Busca essa história. E o que ela representa para você hoje? Na época, você tinha 18 anos. Como que você via a vida? Qual o contexto? Que tipo de influência que você tinha? Quem eram os seus companheiros? Como estava a sua família? Tudo isso montou um mosaico, um painel, uma ribalta. E você agiu assim, porque é assim que você dava conta. Assim que você entendia a vida. Quantos espíritos estão presentes aqui agora conosco? Eles estão se preparando para reencarnar. E alguns que estão aqui estão começando a ter consciência que estão desencarnados. Como existem outros que estão aqui organizando e cuidando de cada um, do ambiente de cada um de nós. Certo? Então esse é o ambiente da casa espírita. Então aqui tem espírito, tá bom, gente?
Não tem espiritismo sem espírito. Porque tem espíritas que querem fazer espiritismo sem espírito. Então nós precisamos de entender e tirar desse mecanismo do passado que se torna presente essa palavra que nos incomoda profundamente, que o Emmanuel tratou dela aqui na questão 117 do Consolador. Passado culposo. Porque essa palavra, ela garante a nossa infelicidade. Ela alimenta a infelicidade. Toda a doutrina espírita vem apresentar para nós o evangelho que liberta. Ele não aprisiona. O que aprisiona é a nossa ignorância e, muitas vezes, o sistema em que nós vivemos. Inclusive a religião que escolhemos. Que a maioria das religiões, inclusive o próprio espiritismo, são movimento dos homens. O que acontece dentro do espiritismo, e eu tenho que falar sobre o espiritismo, eu não posso falar do catolicismo, do protestantismo, eu não tenho autoridade. E nem tenho autoridade para falar do espiritismo, mas o espiritismo eu vivo há 30 anos. Convivo com espíritas. Já participei de várias casas espíritas, viajo pelo país afora e até para fora. Então eu lido com a realidade dos espíritas. Então, inclusive os espíritas, ao invés de trabalhar a doutrina espírita para libertar as pessoas, aprisionam. Porque nós espíritas não conseguimos compreender verdadeiramente a essência doutrinária, filosófica, que propõe uma análise e, ao mesmo tempo, tenta descobrir caminhos para que nós possamos vencer esses nossos limites e construir um novo futuro. Porque você não vai mudar o passado. Não tente rasgar o passado. Isso é um atestado de incompreensão. O passado é que te garante estar aqui hoje. Se não fosse o passado, você não tinha chegado aqui. A revelação espiritual ela vai chegando de uma forma gradativa. Questão 801 do Livro dos Espíritos. Tudo tem seu tempo. Tudo tem a sua hora. Mas o que nós não podemos abrir mão é do processo gradativo da evolução. Pergunta 801. Por que os Espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Façam essa pergunta para vocês. Por que os Espíritos não ensinaram ontem para você o que eles estão ensinando hoje? Resposta dos Espíritos a Allan Kardec. E aqui é Espírito superior. Não é Espírito brincalhão. É Espírito que fala na profundidade do nosso coração. Porque eles falam a verdade. Aqui não tem... Ninguém tergiversa, ninguém dá voltinha. É dito o que tem que ser dito. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos. E não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam. Ou desfiguraram. Eu estava falando dos espíritas. Nós costumamos desfigurar o que a gente aprende. Ou que supostamente a gente botou dentro da inteligência. Ou dentro da memória. Então eu posso desviar um conteúdo. Só para continuar. Por isso é que tem religiões que aprisionam. O que garante o emprego do religioso é o público ter culpa e ter medo. Quanto mais culpa você tiver, na hora que você tiver que dar o dízimo, o cheque fica mais gordo. Quanto mais medo você tiver, melhor, porque garante meu emprego para voltar aqui amanhã e ter serviço.
Muitos fazem isso sem maldade. Mas a vaidade acaba aliciando, acaba dando bases. Então é muito bom você ter plateias para admirar, para comprar, para pagar ingresso. É muito bom, em nome de divulgar o bem. Cada coisa no seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que podem compreender agora. Então você pode compreender agora. Você está aqui. Se você está aqui, subentende-se que chegou a sua hora. Por meio de seus ensinos, vírgula, mesmo incompletos, porque não pode acender o holofote, tem que acender a lamparina, tem que acender a lanterninha. Preparam o terreno para receber a semente que hoje vai frutificar. Então, Marcão, nós estamos caminhando para o fim. Chegou o momento de observar que a semente vai frutificar. Então não tema o seu passado. Olhe para ele com misericórdia, com bondade. Se você não for misericordioso com você, quem será? Se você não se perdoar, quem que vai te perdoar? Aliás, alguém te perdoar, isso vai te garantir felicidade? O indivíduo fala assim, eu te perdoo. Isso vai apagar o que tu fez? Respondam para mim. Nossa, tem gente que até afundou na cadeira. Ô Casalberto, mas é bom, porque eu estou com a culpa de... Olha, o peso, porque eu fiz aquilo, eu preciso que ela me perdoe. Amigão, legal. Se ela te perdoar, parabéns para ela. Porque é ela que está se libertando. Agora, ela te perdoar não vai tirar do livro da vida o que tu fizestes. O que pode mudar o que fizestes? Você passar a fazer diferente. Pense diferente. Tem uma propaganda que diz assim, pense diferente, faça diferente. Porque não adianta só pensar. É necessário fazer diferente. A reencarnação, portanto, significa para nós oportunidades para fazermos diferente. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, este não é dele, na expressão do doutor de Tarso, Paulo. Para fazer diferente, faça com o Cristo, não com os homens. Porque, na verdade, se você fizer como os homens, você estará sendo apenas um copista. Você estará plagiando o que o outro fez. Então você não tem que fazer como o outro fez. Faça como Cristo. E o Cristo agora, olha o que eu vou dizer, hein? Guarde isso no fundo do seu coração. O Cristo está dentro de você. Então faça como Ele. Se Ele está dentro, como é que eu vou fazer como Ele? Como Ele tem dito para você fazer. Escute-o. Valorize a voz que vem do coração. É a voz do Cristo. E o que Ele disser para você fazer, que é a sua consciência, você fazendo, por certo, você estará em conexão com o Cristo de Deus. E em comunhão com a humanidade. Porque Ele sempre estará te dizendo, ame a Deus, ame ao próximo.
Amando a Deus e ao próximo, na verdade, você estará amando a si mesmo. Se você não se amar, nada vai caminhar de uma forma eficiente e libertadora. Jesus diz para amar a Deus e ao próximo, porque a nossa tendência a ser narcisista é muito intensa. Mas na verdade ele estava dizendo, ama você mesmo, ama a vida. E quem ama a vida tem fé na vida, tem fé em Deus e tem sempre esperança no coração. Não tem nada errado, viu? Não pense que não há solução. Lembre-se, se existe um problema, o problema requer inteligência, sabedoria, amor, para se encontrar a solução. E nem sempre a solução vem no tempo que a gente almeja. Costuma a solução precisar de muito tempo. Talvez até encarnações. Mas nós encerramos a noite dizendo, Deus não dá espírito por medida. A misericórdia de Deus se manifesta na palavra chamada tempo. Ele dá tempo ao tempo. Ele dá tempo para que a gente chegue no objetivo, que é a vitória. Agora, compete a nós fazer do tempo um tesouro de bênçãos. Boa noite para todos. Boa noite, Carlos Alberto. Obrigada pelo estudo. Os nossos amigos do chat também estão aqui agradecendo o estudo que eu tenho certeza que aqueceu o coração da gente hoje. O Beto estava bastante inspirado. Os irmãos dos lares que nos acompanham, nosso abraço fraterno, que possamos na próxima semana estar juntos, a cada um de vocês também. Muito obrigada. Eu vou convidar o Eduardo que faça a prece final para todos nós, por favor. Boa noite a todos. Aproveitando essa ideia verdade que o Carlos Alberto colocou do Cristo, do Deus interno, do Deus íntimo, nós vamos fazer uma prece que foi ensinada pela espiritualidade alguns anos atrás e que tem toda uma ligação com o que foi dito. Deus, luz que brilha eternamente e ilumina todos no universo, lança sobre mim e meus companheiros de batalha na escalada da verdade a tua eterna luz de todos os matizes, pois sou a luz e ela atua nos seres através de mim e pela vontade do Pai. Que vocês possam sentir em suas almas a divina filiação, pois somos luz, somos a luz do Cristo. Que assim seja. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.